Olá pessoal da Montink, aqui é o Marco Lang do Estampa Web e nesse pequeno tutorial eu vou te mostrar como fechar arquivos para você enviar para serem impressos na Montink da melhor forma possível, ok? Não tem erro pessoal, sigam aqui esse tutorial nos diferentes softwares que eu vou abordar que não vai ter como dar errado. É um processo bem simples, porém ele tem alguns detalhezinhos. Então assista o vídeo até o final, que com certeza você vai conseguir mandar para a Montink o seu arquivo redondinho para impressão. Combinados? Eu vou abordar aqui então como fazer esse fechamento de arquivos para impressão de estampa no Illustrator, no Photoshop, no Corel e também no Inkscape. Ok? Então vai funcionar tanto para quem usa Mac, para quem usa PC e para quem usa um computador com Linux, ok? A gente vai começar então pelo Illustrator. Primeiro passo é você definir o tamanho correto da sua prancheta. Na Montink eles sempre querem o arquivo em tamanho A3, então vai ser justamente isso que a gente vai fazer, A3 vertical. Para isso então, eu estou usando a versão mais atual do Illustrator, talvez a sua seja um pouco diferente, mas você vai lá, arquivo novo e vai escolher o tamanho A3, beleza? Eu nunca gosto de trabalhar em pontos, então eu sempre defino aqui em milímetros. Milímetros ou centímetros, fica muito do seu gosto pessoal. Então é importante, primeiro passo, você definir A3, colocar em milímetros ou centímetros, modo de cores, tanto faz se você vai usar CMYK ou RGB nesse momento aqui, porque a gente vai dar a saída do arquivo, mais adiante eu vou te mostrar como fazer isso, em PNG. E PNG só aceita em RGB, então mesmo que você coloque CMYK aqui, o resultado final do arquivo que você vai enviar para a Montink sempre vai ser em RGB, mas ok. Então, aqui você vai colocar tamanho A3, que são 297 mm por 420, ou seja, 29,7 cm por 42 cm. Modo de cores, então, é indiferente se você vai usar CMYK ou RGB. Aqui é importante, ó, efeito de rasterização. Você sempre vai usar 300 ppi. Sempre vai usar 300 ppi em qualquer um dos softwares que a gente vai abordar aqui nesse tutorial. E outra coisa também que você tem que prestar atenção é na orientação. A página é sempre em formato de retrato, ou seja, sempre na vertical, sempre em pé. Ok? A gente vai dar criar então, e o Illustrator já vai criar a minha página, a minha prancheta em tamanho A3. Eu estou aqui com uma estampa de exemplo, que eu vou copiar ela, Ctrl C, e Ctrl V vou jogar para o Illustrator. Aqui eu vou redimensionar ela então para o tamanho que eu quero. Aí você pode apertar, mas Marco, como eu sei o tamanho que vai ficar bom na camiseta? Para isso é importante você fazer um trabalho pouco prévio disso aqui, que é a questão de você montar o mockup. Lá no mockup você vai ter uma ideia melhor de qual vai ser o tamanho que fica mais legal a sua estampa, ok? Então faz o mockup primeiro, se está em dúvida de tamanho, depois parte para essa etapa aqui. Ok, eu defini então que a estampa vai ficar nesse tamanho aqui, posso selecionar e olhar aqui na lateral, ó. Ela tem 26 centímetros por 29, quase 30 de altura, ou seja, 26,5 então de largura por quase 30 de altura. Agora eu vou dar saída nisso aqui para a gente enviar lá para a Montink. Eu vou em arquivo, eu vou em exportar, eu vou em exportar telas. Aqui tem algumas peculiaridades que você tem que prestar atenção, beleza? Se você tiver mais pranchetas, você vai decidir aqui qual que você quer exportar nessa etapa. Então aqui como a gente tem uma só, eu posso deixar marcado tudo, posso deixar marcado sangria também, que vai ser indiferente. Se você tivesse 3 pranchetas, por exemplo, 3 artes diferentes num mesmo documento, então você teria que selecionar qual que você quer enviar para a Montink, ok? Então, nesse caso a gente não vai usar essa opção, porque aqui a gente tem uma prancheta só. Exportar para é onde a gente vai colocar esse nosso arquivo, onde ele vai ficar. Eu vou pegar, deixar aqui na área de trabalho, dentro da pasta fechados. Vou selecionar essa pasta que ele já vai preencher para mim, certo? Fechados, ok? Abrir local após exportação, esse aqui é indiferente se você quer abrir a pasta ou não, vou deixar marcado que a gente vai usar. E aqui entra uma coisa muito importante, você tem que definir a resolução, que é os 300 ppi. Provavelmente o padrão seu vai estar assim, ó, 1x. Você vai pegar, vai clicar aqui e vai colocar resolução, e aí aqui onde tem a opção você vai
digitar os 300. Ele já vai complementar com PPI, ok? Tem mais uma sacada aqui que confunde muitas pessoas, você tem que ficar esperto. Ó, além de estar com o PNG marcado aqui, você pode clicar nessa engrenagemzinha que são as configurações avançadas. Você clica nela, beleza? Clique nela para confirmar. E aqui em cor do fundo, você se certifique de que está marcado o transparente. Por algum motivo, você já pode ter mudado um dia e pode não estar lembrando, ou alguma versão que você está usando do Illustrator não define na exportação o PNG como transparente, então você tem que marcar transparente, ok? Marca transparente aqui, dá salvar configurações e a gente está pronto para exportar a nossa prancheta. Vou clicar aqui em exportar prancheta, você já vai ver o Illustrator processando e já abriu automaticamente aqui a minha arte, ok? Está dentro dos padrões, eu vou selecionar para a gente ter mais informações, ó. Arquivo PNG, que é o que a Montink pede, 3.508 por 4.961 pixels e o tamanho é 1,68 MB. Lembrando também que o tamanho máximo que a Montink permite de arquivos é um arquivo de 50 MB, mas você não vai nunca chegar nesse limite de 50 MB se você fizer o processo como eu estou ensinando aqui, independentemente do software que você estiver usando. Se chegou em 50 MB ou mais, você tem que dar uma revisada, porque tem alguma coisa errada, beleza? Agora, para confirmar, então, como é que a gente faz? Se você tem todo o pacote da Adobe instalado, é muito fácil. Você dá botão direito, abrir com Photoshop, ele já vai abrir, deixa eu fechar essa janela, ele já vai abrir no Photoshop, tá vendo? Aí você dá Ctrl Alt I ou você vai em imagem, tamanho da imagem. E aqui você vai conseguir confirmar que está certo, ó. 297 de largura por 420 de altura, que é o tamanho de uma folha A3. E resolução 300 ppi ou pixels por polegada, ok? Esse é o método, então, de você pegar uma arte que você criou no Illustrator, em vetor, e finalizar ela, como a gente chama no design, fechar ela para enviar para a Montink imprimir nas camisetas, ok? Essa, então, é a forma que a gente fez no Illustrator. Agora, a gente vai para o segundo software, que é o próprio Photoshop. Você talvez tenha feito a sua arte no Photoshop mesmo e você precisa pegar ela e levar para o esquema, o modelo de arquivos, os requisitos que a Montink exige. Essa imagem aqui, de forma proposital, eu deixei ela com o fundo branco para eu mostrar para você que você tem que, nesse caso aqui, remover esse fundo. Por quê? Porque eles exigem que seja background transparente, ok? Eu removi de forma bem grosseira com a varinha mágica para a gente não perder muito tempo com isso. Algumas estampas, se você tiver o fundo branco, fundo de qualquer outra cor, vai ser mais complicado. Mas aqui, a título de exercício, eu fiz dessa forma e funciona super bem. Aí eu vou fazer o mesmo processo de criar um arquivo novo. Vou em arquivo, vou em novo, mesmo esquema do Illustrator. Eu vou aqui em impressão, aí vou aqui em mais pré-definições e vou procurar o tamanho A3, ok? Aqui ele já definiu em milímetros para mim, então eu não preciso mudar, muito importante, milímetros, orientação sempre no modo retrato, ou seja, a folha na vertical, a folha parada de pé e resolução 300 ppi, 300 pixels por polegada. Modo de cores também aqui é indiferente, porque a gente vai pegar e vai fechar isso em PNG, e PNG só tem RGB, então já vou deixar RGB que vai funcionar. E conteúdo do plano de fundo eu vou pegar e vou deixar branco, até porque eu vou pegar e vou apagar provavelmente essa camada. E vou dar criar aqui, ele já criou a página para mim em formato A3, 300 ppi na vertical. Agora eu vou voltar lá na minha arte, vou dar um Ctrl A e um Ctrl C, para selecionar tudo e copiar. Aí eu vou vir aqui para a prancheta, para meu novo arquivo que eu acabei de criar em tamanho A3 e vou dar um Ctrl V e vou colar a arte aqui. Beleza, tá pronto? Não tá pronto. Sabe por quê? A gente tem que remover o fundo. Eu vou pegar e vou esconder ele para te mostrar. Ó. Tem que estar o quadriculadinho, que é o sinal no Photoshop de que você está usando fundo transparente. Ok?
Vou excluir essa camada então e agora a gente vai dar saída. Aqui no Photoshop você tem que tomar muito cuidado, tem um segredinho aqui na hora de salvar um PNG para enviar para Montinque. Você vai ter que ir em arquivo e vai ir em salvar como, beleza? Vamos combinar assim, ó. Photoshop é arquivo, salvar como. Você não vai em exportar e você não vai, muito menos você vai em salvar para a web, ok? Porque se você usar essas opções, ó, salvar para a web, exportação rápida, ou exportar como, ele vai transformar isso aqui em 72 ppi, 72 dpi, e não é isso que a gente quer, ok? A gente precisa necessariamente para imprimir na Montinque dos 300 ppi, ok? Então a gente vai ir no salvar como. A gente vai no salvar como. Eu vou colocar também no fechados, gravar no mesmo lugar que eu gravei antes o arquivo que eu fiz no Illustrator. Aí eu vou selecionar aqui PNG na lista, ok? E aí para a gente diferenciar o arquivo do outro, eu vou colocar PS para sinalizar que é do Photoshop que vem esse arquivo aqui. Aí eu vou salvar, depois a gente vai abrir de novo no Photoshop para ver se está ok. Salvar aqui. Você pode deixar essa opção grande aqui marcada, ok? Pode deixar que é o salvamento mais rápido, ok? Depois que ele processou, eu posso ir na minha pasta e olhar, está aqui o meu arquivo PS. Posso dar 2 cliques e abrir e está aqui a minha estampa, a minha arte, ok? Ficou com 1,71 MB, vamos só comparar com o do Illustrator, ficou com 1,68 MB, praticamente a mesma coisa, deve ser uma diferença mínima de tamanhos mesmo que aconteceu aqui. Agora vou dar botão direito, então abrir com Photoshop, ou equivalente se você estiver usando o Mac, e aqui está o nosso ps.png. Agora para a gente ver então se está dentro do formato A3, com o fundo transparente, a gente vai em imagens, tamanho de imagens, e aqui a gente já vai ver que está tudo ok com o nosso arquivo. Ele está 297 mm por 420 e a resolução está em 300 ppi, ou seja, 300 pixels por polegada, que é o que a Montinque nos exige para imprimir as nossas artes com a melhor qualidade possível que o maquinário deles consegue imprimir. O próximo software é para quem usa o Corel. Aqui o processo é exatamente o mesmo, só que claro, muda alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque o software é totalmente diferente dos softwares da Adobe que a gente lidou até agora, mas é bem fácil também, mesmo esquema, cheio de detalhezinhos, mas super simples de fazer. Eu vou em arquivo novo, eu vou escolher aqui o tamanho A3, ok? Aqui ele já vai selecionar para mim, por default, como 300 dpi, aqui ele chama dpi em vez de ppi, é uma linguagem mais de impressão que o Corel usa, diferente dos softwares da Adobe, mas 300 dpi, 300 ppi você pode usar como base. São nomenclaturas diferentes, mas que dá para a gente tratar, nesse caso aqui, como iguais. O que a gente vai fazer aqui então? Certificar então de que está a folha na vertical, de que ela é tamanho A3, que está em 300 dpi, e o modo de cores tanto faz também, porque como eu já expliquei anteriormente, PNG só tem RGB, então posso colocar CMYK aqui, mas igual na hora de exportar vai ir para RGB, então eu vou colocar em RGB e vou dar um OK, beleza? Tá aqui, ó, você pode ver, 297 de largura por 420, ou seja, um A3 em pé no formato retrato. Agora eu vou pegar a minha arte, selecionar ela, dar um Ctrl C para levar ela para o meu tamanho A3. Ctrl V, tá aqui. Vou aumentar para ela ocupar um espaço maior na folha A3, selecionar só para te mostrar, ó. Está quase 27 de largura por quase 30 de altura. Você prefere usar números fechados, absolutos, você pode definir aqui em cima, não tem problema nenhum, ok? Uma coisa que no Corel difere bastante dos softwares da Adobe é que aqui a prancheta, quando a gente exporta, ela não é levada em consideração, e sim só a figura, o desenho, o vetor em si, no caso do Corel. Como é que eu vou fazer para exportar o tamanho da prancheta junto? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma gambiarra, que é pegar, criar um retângulo e definir ele com os mesmos tamanhos do A3, que é 297 por 420.
Então é isso que eu vou fazer agora. Vou abrir o cadeado aqui, 297 por 420, que é uma folha, ó, que eu acabei de desenhar, uma folha A3, beleza? Vou apertar o P do meu teclado com essa folha, entre aspas, A3 selecionada, e ela vai se posicionar, beleza? Se posicionou bem no centro da minha página, que também é onde eu posicionei a minha arte. Eu vou pintar tanto, isso aqui é muito importante, pessoal, presta atenção, vou pintar tanto o preenchimento quanto o contorno com essa cor aqui, que na verdade é o sem cor do Corel, ok? Tanto o contorno quanto o preenchimento. Você não pode pintar de branco, ok? Não pode pintar de branco, que daí não vai ficar transparente, e muito menos de uma outra cor, que daí a sua arte provavelmente vai sumir, ou na verdade essa cor vai ser estampada lá na Montink e vai ferrar todo o seu projeto, ok? Então é transparente tanto no preenchimento quanto no contorno. Depois que a gente fez isso, então a gente vai pegar e vai dar a saída disso aqui em PNG. A gente vai em arquivo, depois a gente vai em exportar, aí a gente vai selecionar aonde a gente quer. Vou colocar na mesma pasta que eu estou usando até agora, que é a pasta do fechados. E aí vou chamar de Corel esse arquivo. Vou marcar aqui o PNG, que é muito importante. Ó, aqui você vai definir o formato. O meu já estava PNG. Eu vou dar exportar. Ah, isso aqui não pode estar marcado, não mostrar caixa de diálogo do filtro. Não marque isso aqui, ok? Deixe assim como está no meu, porque senão não vai abrir a próxima página que eu já vou te mostrar. Aí você vai dar exportar, ele vai abrir a caixa de diálogo, então, com maiores opções. E aqui, então, você vai ter que fazer algumas configurações. Modo de cor, você vai ver que não tem CMYK, como eu já expliquei, não existe PNG CMYK, então ele já vai marcar aqui como RGB. Aqui é muito importante, ó, se você não tiver marcado essa opção aqui, você marca. Observe que aqui está branco o fundo e não é isso que a gente quer. A gente quer o fundo transparente, que é o que a Montink nos exige, ok? Suavização de serrilhado, incorporar o perfil, isso tudo você vai deixar marcado. Aqui você só vai conferir se o tamanho está certo, ok? Aqui ele sempre deixa tanto os softwares da Adobe quanto os softwares do Corel, quanto o Inkscape também, eles sempre quando exportam deixam a tela, a prancheta um pouquinho maior, por algum motivo isso acontece, ok? Mas não se preocupe com isso. E aqui é uma parte que você tem que se preocupar, essa última caixa aqui é onde você vai definir a densidade dos pixels, ou seja, os PPIs ou os DPIs. Então, conforme a gente combinou, você sempre vai deixar 300, porque é isso que a Montink cobra dos nossos arquivos para que eles saiam a melhor impressão possível. Então, 300 aqui. E aí agora a gente vai dar um OK e o Corel já vai ter exportado essa arte lá para a pasta que a gente vai olhar agora. A gente vai entrar aqui na nossa pastinha, vamos observar ela, vamos dar 2 cliques para abrir, ó, pode ver, tá, OK, fundo transparente. Vou fechar. Vou deixar o mouse em cima só para você ver o tamanho, ó, é 3508 por 4962 pixels e o tamanho em mega muito parecido com os que eu gerei no Illustrator, no Photoshop, que é quase 2 mega, 1,95 megabytes, ok? Vamos abrir no Photoshop para você ter a confirmação. Photoshop, deixa eu fechar essa caixa aqui. Olha, abriu aqui para mim, aí eu vou aqui em imagem, tamanho da imagem, e está aqui, ó, 300 dpi, 297 por 420, beleza? Fechou, conseguimos fazer no Corel também. Tem uma outra forma de no Corel você conferir se o seu arquivo está ok, que é você importando ele dentro do Corel mesmo. Eu vou pegar aqui, vou selecionar o arquivo que a gente acabou de gerar aqui no Corel mesmo, e vou importar ele como imagem. Pode ver que aqui ele está com vetor, aqui ele está com imagem. E aqui embaixo você consegue a confirmação, ó. Tá vendo? Ó, 300 por 300 dpi. Ó, observe, se eu não selecionar, aqui embaixo não aparece nada escrito. Vou selecionar ele e aqui aparece, ó. Camada 1, 300 por 300 dpi, é um PNG em RGB, beleza? E o tamanho você confirma aqui em cima, ó, 297 por 420. É uma forma de você testar, de você ver que se seu arquivo está ok, sem precisar ter o Photoshop instalado. Combinados assim? Então,
Se você é fã do pacote Adobe, tem como fazer lá. Se você é fã do pacote dos softwares da Corel, tem como fazer aqui, fechar um arquivo perfeitamente também para mandar para Montink. E se você usa Linux, pode estar usando uma aplicação open source, como é o caso do Inkscape, eu vou te mostrar como fazer isso também. Com o Inkscape aqui, com a minha arte, com o meu desenho aberto, eu vou criar um arquivo novo. Você observa aqui que é a mesma dinâmica que eu uso no Photoshop, no Illustrator e no Corel. É exatamente a mesma coisa. Novo a partir de um modelo, para não precisar digitar o tamanho da página, porque ele já me traz aqui alguns padrões. Então, eu vou aqui em Page agora, aí eu vou selecionar A3 vertical, que é o que eles estão nos cobrando lá na Montink, e o fundo da página você pode deixar branco ou pode deixar o Gray Opaque, que é o cinza opaco mesmo, e dar aqui criar um modelo. Beleza? Aqui então no Inkscape a minha folha A3. Agora eu vou jogar a minha estampa para cá. Eu vou abrir o outro arquivo que eu tinha selecionado, vou dar um Ctrl C e vou trazer a minha arte para cá. Ok? Tá vendo? Tá aqui. Vou pegar, aumentar ela um pouco. Mais um pouco nesse sentido. Assim, beleza. Para posicionar ela no centro da página, eu vou pegar aqui na parte de alinhamentos. Esse menu aqui, se você não tem aberto, eu sugiro que você abra, porque ele facilita bastante a sua vida no Inkscape. Relativo à página, eu vou deixar selecionado e vou alinhar ele tanto verticalmente quanto horizontalmente. Tá vendo? Ele está bem no centro da minha página. Aí você vai me perguntar, Marco, mas por que você colocou esse fundo cinza, não prefere trabalhar com branco? Na verdade, quando eu desenho, dou aulas no Inkscape, eu gosto sim de usar a página branca. Mas aqui é um caso diferente, que é um caso que eu estou exportando um PNG com um fundo transparente, então eu gosto de ver que a área onde não tem elementos, até para ver se não tem uma manchinha aqui, outra ali, que depois na camiseta ia ficar feio, se tivesse um elemento talvez que não está visível aos meus olhos, mas depois de estampado poderia ficar. Mas ok. O Inkscape ele tem uns detalhezinhos um pouco mais chatos antes de você exportar. Ele é um software um pouco mais complexo nessa questão. O que você vai fazer agora? Presta bastante atenção nisso, que agora a gente vai fazer uma adequação fundamental para você conseguir usar o seu arquivo do Inkscape lá na Montink. Você vai em Arquivo, aí você vai em Propriedades do Desenho, ok? Arquivo, Propriedades do Desenho. Aqui embaixo, no pano de fundo, se você estiver usando em inglês, vai estar escrito background, tem um menuzinho, uma opção, na verdade, um menu que fala em cor de pano de fundo. Tá vendo que está o cinza, que é o mesmo cinza do nosso fundo? Tá certo isso aqui, ok? Não tem nada de errado. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima desse cinza e vai abrir novamente uma janelinha diferente. Tá vendo essa janela aqui? Aqui você pode trocar essa cor, quer colocar vermelho aqui, quer colocar azul, coloque a cor que quiser, mas não é a nossa ideia. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar no canal alfa, ou seja, na transparência. A gente vai puxar isso aqui até 0, ou a gente simplesmente vai digitar 0 aqui, ok? O que vai acontecer? Quando eu exportar, ele não vai exportar esse cinza junto, ele vai exportar transparente, o canal alfa como 0. Então agora eu vou fechar aqui e eu estou pronto para exportar a minha arte nos padrões que a Montink quer, que é um bitmap em PNG, 300 dpi, no tamanho A3 vertical. Então agora eu vou em arquivo, eu vou em exportar imagem PNG, ele vai abrir esse painel lateral para mim. Eu posso ir aqui em página, que é o que eu geralmente faço. Aqui ele já vai confirmar para mim a largura também, ó, 3.508 por 4.961 pixels. E aqui em DPIs 300, ok? Mesmo esquema dos outros softwares, sempre use 300. Exportar como? Eu vou escolher aqui aonde que eu quero exportar, na mesma pasta que eu já exportei os outros, e vou chamar esse arquivo de Inkscape. E vou dar a salvar. E agora eu vou clicar nesse verdinho aqui, exportar. Agora a gente vai dar uma olhada lá na pasta para ver se deu certo também.
Aqui está o nosso arquivo do Inkscape. Ele ficou um pouquinho menor, 1,64 megabytes, mas isso aconteceu provavelmente porque, se você observar aqui, o desenho também é menor em relação aos outros. Mas está aqui, ó, fundo transparente, perfeito. Se a gente quiser testar, a gente pode também aqui abrir no Photoshop e dar uma olhada como que ficou. Arquivo, tamanho da imagem, e está aqui, ó, 297 por 420, 300 ppi ou 300 dpi. Como você pode ver aqui nessa aula, não existe mistério em fechar arquivos para você enviar para a Montink imprimir em camisetas para você, ok? Não existe nenhum tipo de mistério, nenhum tipo de técnica avançada. O que existe sim é um conjunto de detalhezinhos, de nuances que você tem que prestar atenção antes de enviar o desenho para lá. Então, o que eu te peço é que você faça bem o que eu fiz aqui. Você simplesmente siga o passo a passo e depois, antes de enviar para o site, abra de novo no Photoshop ou importe no Corel e veja se o tamanho está esse tamanho de folha A3, de página A3, e se está em 300 pixels por polegada. E o resto todo é bobagem. Então, para fechar, eu quero dizer que foi uma honra dar essa pequena aula para você e também avisar que a gente do Estampa Web está sempre de portas abertas para tirar suas dúvidas e para receber você nesse mundo fantástico que é o mundo da estamparia. Um abração e ótimas estampas!